Olá, meu nome é Charlene, prazer estar aqui com vocês e hoje eu trouxe um assunto que eu venho há muito tempo estudando porque eu percebi na minha vida que era uma coisa que me bloqueava. Então nós vamos hoje falar sobre crenças limitantes, né? Então a responsável pela vida que você tem. As nossas crenças, elas são as responsáveis pela nossa vida. Então, o que é esse tema, né? Então nós temos uma forma de pensar, uma forma de agir na nossa vida, e como se fosse uma forma, um molde, né? Então, como que essa forma, esse molde, ele foi formado, né? Como que ele se constituiu? Então, principalmente na nossa infância, nós fomos aprendendo coisas, né? Atitudes com os nossos pais, e isso foi formando a nossa forma, o nosso molde, né? E nós fomos crescendo dentro dessa forma, dentro desse molde. Então, muitas vezes a gente vai até um limite, até um patamar na nossa vida e a gente para ali, fica estagnado ali, fica bloqueado ali. Eu não sei se você já percebeu isso na sua vida, mas eu percebi que na minha vida teve um momento que eu estava bloqueada. E aí, por que eu estava bloqueada? Porque eu tinha crenças muito fortes que construíram todo minha forma de pensar, o meu inconsciente estava impregnado dessas crenças limitantes. E a gente ouve muito falar sobre as crenças limitantes, mas às vezes a gente não sabe como superar essas crenças e nem quais são essas crenças, né? Esse que é um ponto também que a gente tem, que às vezes a gente não sabe quais são as crenças que nos limitam, né? E é muito importante a gente descobrir quais são essas crenças, o que a gente acredita, para quê? Para que a gente possa remodelar, fazer uma reprogramação, porque também a nossa mente, ela é como de um computador. Então nós temos um computador com um programa instalado, e ele só vai e a nossa mente, esse programa no nosso corpo, ele só vai fazer de forma diferente se ele for reprogramado, senão ele vai executar exatamente da mesma forma. É igual um computador, tu manda imprimir, se tu digitar lá na tela, eu sou pobre, ele vai imprimir eu sou pobre, eu não mereço, ele vai continuar imprimindo eu não mereço. E não é na impressão que você faz essa correção, é lá no programa do Word, quando você digitar, que você precisa fazer essa alteração. Então, na nossa mente é da mesma forma, né? E eu quero também trazer uma outra analogia para vocês, que a nossa vida, ela também pode ser comparada a uma árvore. Então nós somos uma árvore e chega num ponto que essa árvore ela para de dar frutos ou ela dá poucos frutos. Por que ela está dando poucos frutos? E o que você vai fazer para que ela possa dar mais frutos, né? Então, você vai passar alguma coisa nas folhas ou nos frutos? Não. Quando uma árvore, uma planta, ela para de dar frutos, aonde que você precisa analisar? O que você precisa? Aonde que você vai tratar ela? Lá na raiz. Então você precisa dar nutrientes, colocar nutrientes nas raízes da planta para que ela volte a produzir tudo que ela precisa. E a nossa mente é da mesma forma. Então a nossa mente é a raiz e o nosso externo são os frutos, né? Então por isso que a gente precisa muito cuidar da nossa mente. E nós somos formados por 4 corpos, né? Então, que é o físico, o mental, o espiritual e o emocional. O nosso corpo físico são os frutos, mas tudo que está no nosso corpo emocional, no nosso corpo espiritual e no nosso corpo espiritual, acho que eu esqueci de um corpo, né? O físico, emocional e espiritual é o que vai resultar lá no físico. Então é o resultado, né, do físico. Por isso que é muito importante a gente cuidar da nossa mente, porque a nossa mente, através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, é que nós vamos externalizar tudo que a gente quer cocriar, tudo que a gente quer realizar, né? E aí, o que acontece? Nós aprendemos muitas coisas, como eu já falei lá na nossa infância. Então, as crenças limitantes, elas são o quê? São todas as coisas, os pensamentos que nós temos, as atitudes
e ações que nós aprendemos na infância. Então, nós recebemos muita influência da nossa infância, dos nossos pais ou de quem nos criou, né? Geralmente são os pais, mas a gente tem que saber também influência dos avós. Nós recebemos também muita influência, já foi comprovado cientificamente, então, que nós recebemos dos nossos ancestrais. Então os nossos ancestrais também trazem, nos passaram essas crenças. Geneticamente a gente absorveu isso, tudo que eles passaram vieram geneticamente, é comprovado cientificamente. Nós recebemos influências das religiões, então as religiões também influenciam muito. A mídia, né? A sociedade, a cultura também influenciam o nosso modo de ser, as crenças que nós temos em relação à nossa vida. Isso está aonde? Está na nossa forma de administrar o dinheiro, na nossa estima, na nossa autoestima, na nossa confiança, porque tudo isso vai moldando então a nossa forma para nós termos sucesso, para nós termos realização na nossa vida adulta. Então, como que foi formado esse modelo de riqueza, de prosperidade, né? Eu vou trazer aqui um pouco sobre riqueza, sobre prosperidade, porque muitas vezes os frutos que nós temos de palpável é a questão do dinheiro, a questão financeira, porque tem muitas pessoas que elas não conseguem prosperar, que elas não conseguem lidar com dinheiro. Às vezes elas até conseguem ganhar dinheiro, mas elas não conseguem, elas ganham muito dinheiro e gastam todo esse dinheiro, elas não conseguem fazer um patrimônio, elas têm esses altos e baixos, né? Então, por quê? Porque nós temos um modelo de vida, né? Então, que é a combinação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, que foram moldados através dos ensinamentos que nós recebemos. Então, quais são os pensamentos que nós recebemos? Eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês terem noção de que quando a gente recebeu lá na nossa infância. Então, às vezes tu ia pedir dinheiro para os teus pais e teus pais diziam assim: eu não tenho dinheiro, menino. Você pensa o quê? Que dinheiro dá em árvore? Ou você ouvia teus pais falando que as pessoas ricas eram desonestas, que dinheiro não dá em árvore, que dinheiro na mão é vendaval, que as pessoas ricas são ricas porque roubaram. Se você via alguém às vezes com um carro novo, escutava a mãe dizendo: com certeza, aquele lá deve ter roubado, porque não trabalha para ganhar dinheiro assim para trocar de carro. E aí o que tu vai formando? Que só é rico quem rouba, que dinheiro é escasso, que dinheiro não dá em árvore, então dinheiro é escasso. Por quê? Porque o dinheiro é limitado e quem é rico não vai para o céu. Então você vai criando toda essa base de que quem é rico é desonesto, que quem é rico não é espiritual, de que dinheiro não é para todo mundo. E aí você vai tendo todo esse modelo de vida, né? E como que a gente faz para tratar isso e desbloquear a nossa vida? A gente precisa ter uma transformação, então fazer um condicionamento com respostas na nossa vida. Então a gente precisa reprogramar, limpar a nossa mente e trazer novos conceitos para quê? Para que a gente possa então sair daquele limite que nós temos financeiro e dar um salto maior. E aí, todas essas experiências que nós ouvimos quando nós éramos crianças, elas são muito fortes. Eu ouvia que eu era metida a ser rica. Então, o que acontece? Por lealdade, e a gente tem lealdade à nossa família, quando você é metido a ser rico, você pensa: nossa, eu não vou ser rico porque eu sou metido. Então, você já faz uma associação de que pessoas ricas são metidas. E aí você pensa: nossa, eu não posso ser assim porque senão eu vou ser metida. Eu não posso ser rica porque senão eu vou ser desonesta. Eu não posso ser rica por quê? Porque eu não vou para o céu. Eu não vou ser uma pessoa espiritual. Eu não mereço esse tipo de coisa. E tu vai se auto-sabotando. Então, todas as frases que você ouviu quando você era criança sobre dinheiro, sobre relacionamento, sobre autoestima, sobre saúde, sobre felicidade, elas permanecem no seu subconsciente e elas modelam a tua vida hoje. Então, e por que elas modelam a nossa vida hoje? Porque nós
temos uma necessidade de pertencimento. Então, nós criamos uma lealdade familiar e a gente segue isso. E racionalmente até você pode entender que racionalmente aquilo lá não faz sentido, mas emocionalmente você tem aquela necessidade de você pertencer à tua família, de você ser leal à tua família. Então, quando você ouvia lá os teus pais dizerem que dinheiro que dinheiro não traz felicidade, o que inconscientemente você vai pensar? Eu não vou ter dinheiro porque dinheiro não traz felicidade. Então eu quero ter felicidade e para que a minha família seja honrada e que eu possa pertencer a ela, que eu possa deixar a minha família feliz, eu não vou ter dinheiro, porque o dinheiro não me traz felicidade. Então eu tenho que ser feliz sem dinheiro. E a gente não faz a associação de que a gente precisa também de dinheiro para ser feliz, né? Então, quando o nosso subconsciente ele tem a razão e a emoção, ele vai ir pela emoção, porque nós somos emoção também. Então, toda aquela emoção, aquele sentimento que você tem, ele vai anular a tua racionalidade. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue fazer esse passo além, subir esse degrau da escada. Por quê? Porque nós estamos com a nossa emoção lá batendo forte, e por isso que a gente ouve muito falar das curas da nossa criança interior. Por quê? Porque tudo que nós temos na nossa vida adulta, ela foi formada lá na nossa primeira infância, principalmente. Então, nós inconscientemente voltamos a nos olhar, a nos posicionarmos como crianças. Por quê? Porque a gente precisa agradar os nossos pais, a gente precisa agradar os nossos familiares, tá? Então, por que eu tô trazendo esse tema? Porque ele é muito importante a gente fazer esse entendimento para que a gente possa, então, criar novas verdades. Porque até então nós temos... a criança, ela não consegue distinguir, né? Ela não tem esse discernimento de que o que o pai e a mãe falam, se essa criança fica escutando os pais falando que não tem dinheiro, que eles não têm dinheiro para pagar a conta de luz, que dinheiro é escasso, que tá tudo muito difícil, que com essa política a gente vai passar fome, a gente vai morrer de fome, que não dá para comprar as coisas, o que essa criança ela tá ali escutando? E essa vivência, ela vai internalizando tudo. E aí, quando você vai para a vida adulta, você continua com aquela sensação, com aquele sentimento de que tu não vai ter, de que vai faltar, porque tu já passou isso lá na tua infância. Então, você volta o teu olhar para a experiência que você tinha lá na primeira infância. Então, a gente precisa criar um novo modelo e construir uma nova verdade do que essa que a gente achava que era a verdade correta, né? Porque a verdade, como você é criança e você não sabe distinguir, você entende que tudo aquilo lá é uma verdade. E aí, na vida adulta, você precisa reconstruir todas essas programações, esses padrões mentais. Para quê? Para quebrar essas crenças que te limitam de ser feliz, de ser próspero, de ser abundante, né? Então, é necessário, sim, fazer uma reprogramação mental. Então, você precisa quebrar esse molde para você ter dinheiro, para você prosperar, porque senão você sempre vai ficar... E às vezes você vai ver, porque tem pessoas que elas, mesmo que elas tiveram esse padrão lá na infância, que elas ouviram que o pai dizendo que, tipo, de novo pedindo dinheiro, menino, ou gente rica só rouba, não é honesto, olha, viu só, aquela lá ganhou dinheiro, agora tá snob, não vale nada. A pessoa já era assim, mas você entendeu que quando a pessoa... Porque o nosso caráter, ele é formado já na nossa infância, a gente tem uma verdade, a gente tem valores. E a pessoa, quando ela ganha dinheiro, ela não muda. Na realidade, ela se permite ser o que ela é. Então, se ela é arrogante, às vezes a gente diz, né, subiu de cargo, agora você vai conhecer como ela é. Mas não é, ela sempre foi assim. Ela só não se permitia, né? Ela tirou aquela máscara, por quê? Porque agora ela pode, ela tem o poder de mostrar quem ela realmente é. Então,
essa lealdade, ela foi aprendida pelos modelos dos nossos pais. Então a gente tem muito essa coisa vindo da nossa infância e também assim, os nossos ancestrais, eles passaram muita necessidade. Então, às vezes a gente traz muito forte de que ter o suficiente para viver já basta. E a gente precisa quebrar isso, porque o mundo, ele é abundante. Então, quanto mais dinheiro a gente tiver, mais a gente vai fazer as rodas da economia girarem, mais a gente vai ter abundância, né? E a gente ouvia que tendo o suficiente para viver tá bom. E às vezes tem gente que pensa assim, se eu tiver o suficiente para pagar as contas, tá bom. E aí ela ganha mais e ela aumenta as contas. Por quê? Porque ela ganha o suficiente para pagar as contas e ela continua nesse equilíbrio de ganhar mais, ter mais contas para pagar, e ela não consegue se desendividar, porque ela teve esse modelo, esse padrão mental construído. Então, eu vou trazer aqui uma aula só sobre crenças limitantes para você ver quantas você tem, porque nós temos muitas crenças. Então, eu vou dar uma palhinha aqui, gente rica não é feliz, rico não vai pro céu, dando para pagar as contas já é o suficiente, eu não sou bom o suficiente para ganhar dinheiro, dinheiro não dá em árvore, dinheiro na mão é vendaval, é melhor ter saúde do que dinheiro. São crenças que nós ouvimos lá na nossa infância, que a gente ainda ouve das pessoas mais velhas, que elas continuam replicando. E se você observar essas pessoas que elas têm essas crenças, elas não são prósperas, provavelmente elas mal ganham para viver, elas ganham muito pouco, gastam muito com remédio. Por quê? Porque elas têm já enraizado no subconsciente delas e que é melhor ter saúde do que dinheiro, e elas não têm nem saúde, nem dinheiro. Então, Então, por isso que a gente precisa fazer essa quebra. E o primeiro passo que a gente precisa ter é o quê? É entender quais são as crenças que nos moldam, quebrar essa forma e fazer uma reprogramação, porque todo sucesso que a gente merece, a gente só vai fazer aquele salto, subir um degrau na nossa escada do sucesso quando a gente quebrar essas programações. Eu vou dar um exemplo de uma pessoa que ela não conseguia guardar dinheiro, ela tinha uma empresa e ela ia muito bem, mas ela chegava num ponto que ela quebrava e ela voltava. E ela conseguia construir o patrimônio dela de novo, ela quebrava e voltava. E aí ela descobriu, analisando as crenças que ela tinha, que algumas crenças que ela tinha eram da mãe dela. Então, ela estava sendo leal à mãe dela e ela não conseguia prosperar porque a mãe dela tinha um entendimento de que quem era rico era desonesto. Então, quando ela começava a ficar rica, para ela não ser desonesta em lealdade à mãe dela, ela perdia todo o dinheiro. O que ela teve que fazer? Ela teve que reprogramar as crenças dela e entender e se posicionar como adulto, que ricos não são desonestos. E aí ela conseguiu quebrar esse padrão e ela conseguiu também demonstrar para a mãe dela que os ricos não são desonestos, que os ricos também podem ser honestos, porque existem muitos pobres desonestos, mas a gente não fala que é melhor ser pobre desonesto. Então a gente tem um entendimento errado de que pobre é honesto, mas a gente sabe de tantos pobres que são desonestos que, se você for fazer uma proporção, há mais pobres desonestos do que ricos desonestos. Se você fizer uma peneiradinha ali, você vai observar isso. Então, quando você cria toda essa reestruturação, você vai fazer uma identificação de quais são as crenças que estão te limitando e você vai fazer um pente fino. Então, daqui a pouco, o que tu pode fazer? Fazer uma listinha. Quais são as crenças, os ditados populares que existem na sua família? Aí você vai olhar lá, eu ouvia muito que eu era metida a ser rica e que eu queria aparecer. Então, muitas vezes eu me limitei de não me expor, por quê? Porque eu era metida e eu queria aparecer. Então, quando eu entendi isso, eu entendi que eu não era metida, que eu era comunicativa. Mas até então eu estava limitada a ser metida e eu não conseguia dar um passo além.
entende? Então é isso que a gente tem que fazer. Eu tinha vergonha às vezes de dizer que eu já tinha ido para fora do país. Por quê? Porque eu era metida a ser rica, porque só viaja para o exterior que é rico. Então eu ficava me encolhendo, me limitando. Por quê? Porque eu não poderia ser diferente do que a minha família pensava, né? Do que minha mãe pensava, principalmente a minha mãe. Eu tenho muitas crenças e eu estou fazendo essas limpezas e é importante a gente fazer com frequência. Por quê? Porque tu vai percebendo que tu tinha uma e aí tu tem outra ali que ela vai puxando e quando vê tu tem várias que tu nem percebe que tu tem, né? Então, a partir do momento que você entender e criar uma nova programação, você vai ter sucesso. Então, eu quero que você feche os seus olhos agora. Respira fundo. E você vai repetir comigo, tá? Você ainda não identificou as crenças que você tem, mas elas são crenças que a gente tem familiares. E eu quero que você feche os olhos e você repete comigo assim, ó. Pai, mãe, eu sou o sucesso de todos vocês. Eu vim aqui para ser o sucesso de todos vocês. Eu posso prosperar, eu posso ser abundante e eu posso fazer diferente. Eu ocupo o meu lugar a partir de agora. E aí me diga, como que você se sente, né? Com essa sensação de que você pode tomar o teu lugar, de que você pode fazer diferente e ter sucesso. Uma sensação boa de alívio, né? Então, faça uma lista. Eu vou fazer uma próxima aula aqui para trazer para vocês quais são as crenças. Eu tenho quase 200 crenças que eu fui anotando, pesquisando, estudando, que às vezes a gente nem se dá conta. Às vezes você achar que você não é bom o suficiente para fazer determinada coisa é uma crença limitante, que você ouviu, que você entendeu que se você não fosse perfeito, você não seria bom o suficiente, e aí você fica esperando, e às vezes você fica esperando um salvador, você fica esperando ser bom o suficiente para realizar alguma coisa, e você não realiza. Eu quero deixar mais um exemplo aqui antes de terminar para vocês, o poder das crenças limitantes. Se você pegar uma pessoa que ela ganhou um prêmio na loteria, você pode observar que a maioria das pessoas que ganharam prêmios na loteria, elas voltaram a ser pobres. Por quê? Porque elas ganharam um dinheiro muito grande, mas elas tinham uma lealdade familiar tão grande, crenças limitantes tão grandes, que o que acontece? Elas conseguiram gastar tudo, elas não conseguem acumular, porque inconscientemente elas precisam voltar ao seu lugar de origem. Então, o seu lugar de origem daqui a pouco não é ser abundante, não é ser rico, é ficar igual a todos os que são da sua família. E essa lealdade familiar, essa pressão familiar, ela é muito grande, porque às vezes a gente não quer destoar da nossa família, né? Como eu falei para vocês, pela questão do pertencimento, a gente não quer deixar de pertencer aos nossos. Então, a gente acaba não desbravando, não quebrando esse modelo financeiro, esse modelo de viver, para não ser diferente das pessoas que a gente pertence. Mas é importante que a gente quebre esse modelo, porque também, às vezes, a gente consegue trazer outras pessoas da nossa família para perceber isso, elas também quebrarem os moldes, os vasos dela, as formas dela. Então, é importante sim, por isso que eu quis trazer esse tema para vocês, porque às vezes tu tá limitado e às vezes tu tem uma ideia grandiosa, mas tu não consegue ir para frente, é como se você tivesse engessado. Por quê? Porque as crenças limitantes, elas são muito fortes, elas são inconscientes e elas moldam a nossa vida. E eu percebi muito isso na minha vida, e quando eu entendi que eu estava com crenças limitantes bloqueando a minha vida, eu comecei a fazer essas reprogramações. Para quê? Para desbloquear o meu molde financeiro, o meu padrão, para dar um passo além. E aí que eu consegui me sentir desengessada para agir e fazer as coisas que eu precisava. Então, por isso que é importante você refletir sobre
quais crenças que você tem, quais crenças estão te limitando. E a partir do momento que você identificar, se você imaginar e identificar a crença, eu não preciso de mais do que o suficiente para viver, você vai criar uma nova crença e vai dizer assim, eu preciso de muito dinheiro para viver. E aí você vai reprogramando, porque a partir do momento que você vai fazendo essas repetições, elas são importantes. Você declara que você precisa de muito dinheiro para viver. E o dinheiro, ele vai, porque você vai desbloqueando. E às vezes toda essa energia, ela já está na nossa aura. Todo esse dinheiro, todo esse poder, toda essa confiança, esse sucesso, ele já está na nossa aura, mas ele não consegue chegar até a gente. Por quê? Porque nós temos um bloqueio energético com as nossas crenças limitantes. Então, a partir do momento que tu vai quebrando uma, vai quebrando outra, tu vai abrindo e tu vai percebendo que você vai desbloqueando. Por isso que eu queria te trazer essa reflexão sobre as crenças limitantes. Para quê? Para começar a desconstruir, desprogramar o teu modelo financeiro, o teu modelo de viver. Para quê? Para que você seja próspero, abundante, que tenha confiança, tenha autoestima, para ser tudo o que você nasceu para ser. Então, começa a observar quais são os modelos das pessoas que você convive, da tua família, como que isso está sendo gerado, como que isso é tratado na tua família, com algumas dessas que eu te trouxe aqui hoje, e aí você vai perceber que às vezes você está sendo moldado e você está agindo com essas crenças, tá bom? Então eu agradeço vocês por estarem aqui, um abraço, até mais, gratidão!